se há 5 anos dissesses, olha, tu vais conseguir isto, vais ter uma empresa e vais ter uma equipa e vão acontecer coisas no teu negócio que tu não sabes, estás maluco, não estou a ver como é que vamos lá chegar neste momento. O nosso passado vem de ginástica, alta competição, era muita dedicação, muito esforço, muita paixão. A devoção que é Com necessária. a devoção que é necessária. Já desde os 9 anos que sempre tive algum tipo de câmara na mão, então eu sempre fiz vídeos. Eu percebi claramente que se eu quisesse sair do curso ia ter que sair de casa. Decidimos levantar o véu e falar um bocadinho mais sobre o nosso lado pessoal. Trabalharem juntos não é bom e é muito difícil fazer essa separação. E é verdade, não é fácil fazer essa separação. Trabalhamos só com marcas pessoais que é com quem nós conseguimos ver mais resultados. Esse é um dos benefícios de trabalharmos em conjunto. Sim. Que é, tipo, estamos juntos o dia todo. E isso é bué da fixe. Tu não tens que gostar daquilo que tu fazes. Tu tens que escolher uma coisa para fazeres que te dê dinheiro e pá, e depois com o dinheiro que ganhas e com os teus tempos livres fazes os vídeos que tu quiseres. Era isto que me diziam. Tu treinas tanto, esforças tanto e nem sempre consegues os resultados que querias, mas o melhor de tudo faz tu. É preciso ambição, mas também é preciso pôr esforço nas coisas. Mas a verdade é que não foi fácil. Tudo o que houve sempre para correr mal acabou por acontecer, Acho que mas foi como tinha que ser. foi como tinha que ser. Sobre o que é que estamos aqui hoje para falar. Diz-me tu é que me convidaste. Finalmente consegui-te convencer a gravares aqui uma coisa para as pessoas. Estava difícil. Eu já tinha dito que não me importava nada de fazer um podcast contigo e falarmos um bocadinho sobre a nossa experiência, Então porquê é que demorou tanto? o nosso percurso. Acho que simplesmente só não tinhas dito, olha, vai ser nesta data e por isso nunca aconteceu, porque eu já tinha dito que fazia. Ok, então, sobre o que é que estamos aqui hoje para falar? Diz-me tu é que me convidaste. Então, nós decidimos fazer este vídeo, este em formato longo, para podermos falar abertamente e ir em profundidade sobre alguns temas, porque também tenho percebido que não tenho aprofundado, tenho cometido exatamente o mesmo erro que os clientes cometem e que eu lhes digo para não cometerem nas marcas pessoais deles, que é esconder-me atrás da parte mais técnica, tentar acrescentar o máximo valor, muito mais educativo, provar o valor pela forma como eu te consigo ajudar, ao invés de simplesmente tentar, dar-me a conhecer, dar o lado pessoal, quem é que eu sou, em que é que eu acredito, em que é que eu não acredito. Acho que as pessoas de fora também, há muita gente que só descobre quando começa a trabalhar connosco que nós trabalhamos em conjunto, que casámos o ano passado, que já namoramos há 8 anos. Decidimos levantar o véu e falar um bocadinho mais sobre o nosso lado pessoal, como é que é trabalhar em casal, os desafios, as crenças que também existem, sempre nos disseram que trabalhar em casal não funcionava, que era demasiado arriscado, tanto pelo lado, ou seja, defendermos os dois da mesma empresa, como de se separarem, como é que vão fazer com a empresa e com o trabalho que é o vosso ganha-pão. Portanto, nós até achamos completamente o contrário, mas já lá vamos nessa conversa também. E temas como este há vários, mas o meu ponto principal é, a mim não me fazia sentido continuar ou começar a partilhar o lado pessoal da minha vida e de quem é que eu sou para além do profissional, sem partilhar se calhar, o meu lado mais bonito, que és tu. Ok, acho que faz sentido. Se calhar precisamos aqui de umas perguntas para começar. Qual é que foi a opinião dos teus pais quando tu decidiste começarmos a trabalhar em conjunto? Ou seja, começares-me a ajudar no trabalho, porque eu comecei como freelancer, videógrafo, tinha os meus projetos, trabalhaste durante um mês numa loja no Chiado, estavas a fazer o mestrado e pensámos, ok, mais do que tu ires a procurar um trabalho com os projetos que eu já estava a ter que dizer que não, porque fisicamente não tinha mais horas no meu calendário para fazer, nem de dia nem de noite, mais vale tu vires ajudar e vamos trabalhar juntos e vamos construir um projeto em conjunto. Qual é que foi a opinião dos teus pais sobre isso? Bem, primeiro que tudo, eu não estava no mestrado quando eu fiz esse primeiro mês e foi no verão, já tinha saído da ginástica de competição e estava na Mãe d'Água e no mês em que eu saí, logo a seguir, a classe da Mãe d'Água ia para uma prova, que era a gimnastrada. O que é a Mãe d'Água? E a Mãe d'Água é uma classe de ginástica, normalmente é composta por atletas que já fizeram competição, ou de artística, ou de... O que é artística? Ginástica? Ginástica artística, ginástica rítmica, neste caso eu fazia ginástica acrobática, tinha lá outras colegas também de ginástica acrobática. Eu quando saí da competição tinha uma semana para a gimnastrada e portanto eu pensei, ok, elas andaram um ano inteiro a juntar dinheiro para ir à gimnastrada e agora eu tenho que conseguir pagar a viagem. E na altura eu pensei, ok, vou pedir para pagarem de forma faseada, portanto estava no segundo ano de faculdade, essa parte já não tenho a certeza. E eu pensei, ok, vou ajudar os meus pais,
tenho que conseguir pagar a gimnastrada e, portanto, fiz um estágio, trabalhei numa loja durante 1 mês e tal. Mas eu comecei a ajudar-te a partir do momento em que começaste a ter bastantes trabalhos, comecei a fazer aquilo que eu te conseguia ajudar. Não foi propriamente uma decisão de nós agora trabalhamos juntos. Eu acho que foi uma coisa super natural. Sim, que aconteceu. Sim. Mas isso é quando não era digital plain, sim, por assim dizer, era eu freelancer e olha, preciso aqui de uma ajuda a rever alguma coisa, ou preciso aqui de uma ajuda a falar com algum cliente, ou assim, tarefas mais... Isso, sim. Essa primeira fase era ajuda, principalmente, mas depois houve uma fase mais séria, que acho que já foi no mestrado, que foi quando passámos, ok, isto vai ser mais do que o meu nome, foi quando decidimos chamar a isto, ao nosso projeto, à nossa empresa Digital Plane, e assumir que agora somos sócios e não é o meu trabalho, mais a tua ajuda. Sim, mas não foi, tu estás sempre a referir o mestrado, era na licenciatura ainda. Ok. Porque na altura eu falamos dos meus problemas de Alzheimer. Sim, pronto, lá está. Uma das particularidades que tu tens é coisas passadas de há muito tempo, tu não fixas... Coisas que não interessam. Pormenores que não interessam do dia-a-dia. Por outro lado, consigo-me recordar bem dessas coisas. Mas pronto, lá está. Nós ainda não estávamos no mestrado, ainda estava na licenciatura. Inicialmente, nós ouvimos muitas vezes, muitas pessoas a dizer-nos trabalharem juntos não é bom porque depois se acontece alguma coisa, nunca dá certo porque depois chateiam-se e levam os problemas pessoais para o negócio e os problemas do negócio para o lado pessoal e é muito difícil fazer essa separação. E é verdade, não é fácil fazer essa separação. Eu não sei se alguma vez isso me impactou, não sei se é porque sentirmos, ok, eu acho que na nossa relação isso não vai afetar e nós desde o momento zero que pensámos, se isto é um desafio que a maior parte das pessoas tem, como é que podemos fazer para que não seja um desafio para nós e seja algo que possamos enfrentar e criar os nossos mecanismos para resolver? Como nós tínhamos essa consciência desde o início, logo desde o princípio que começámos a fazer as coisas de forma a não levarmos problemas pessoais para o trabalho e problemas do trabalho para o lado pessoal. E isto é efetivamente um desafio, porque às vezes eu sentia, há certas coisas que tu me dizes a mim que não dizes a qualquer outra pessoa que está dentro da empresa. Se calhar a forma também. O standard, daquela coisa do, se tu tivesses que dizer aquele feedback a alguém, irias dizê-lo de forma estruturada, com calma, e comigo é logo, porquê é que isto não está feito? O que é que aconteceu? Obviamente, alguns momentos em que eu tive que falar contigo e dizer, Tomás, tenho a certeza que nunca farias isto que estás a fazer comigo a outra qualquer pessoa da nossa equipa, e nós já temos bastantes pessoas connosco, temos que arranjar uma forma mais estruturada, e eu sinto que, é claro que estes pequenos passos e o irmos passando o tempo e percebendo como é que isto pode funcionar foi ajudando, mas também tem a ver com nós, enquanto pessoas, também crescemos juntos, amadurecemos mais, não é? Nós começámos a namorar quando tínhamos 17 anos, neste momento temos 26. Portanto, na verdade, nós já estamos quase juntos há 9 anos, não é há 8, portanto já estamos quase há 9 anos, este ano fazemos 9 anos juntos, e eu sinto que o facto de nós começarmos a namorar com 17 anos, costumo dizer que nós crescemos juntos e acabámos por aprender a viver. Ponto, que é uma coisa que nós estávamos alinhados desde o início, é que só fazia sentido, tanto para mim como para ti, namorar com alguém, não fazia sentido a pergunta, e se acabarmos? Ou, eu sei que este namoro não é para sempre, então porque é que estás nele? Isso para nós sempre foi comum, portanto, o ponto de, não vamos criar a empresa em conjunto porque pode haver a possibilidade de acabarmos, então depois a parceria na empresa também tem que acabar. Isso nunca foi uma opção de um lado, então também nunca se pôs do outro. Para mim, partiu daí. Eu acho que isso também tem a ver com os nossos valores enquanto pessoas. Sinto que sempre fui assim desde muito nova. A minha mãe às vezes até brincava comigo, que dizia, sempre vou às reuniões de turma e aquele rapaz gosta de ti, a diretora de turma disse-me isto e aquilo e o outro. E a minha mãe sabia que havia vários rapazes da minha turma que gostavam de mim. Os meus pais também, a minha mãe e o meu pai, quando começaram a namorar também bastante novos. E o que eu sinto é, eu quero ter a certeza, a partir do momento em que começo a estar com alguém, que é sério. E pronto, e eu não estou a dizer que as pessoas à partida não procurem logo isso, porque às vezes acontece as pessoas não estarem os dois no mesmo patamar, e eu tive essa sorte de te encontrar a ti e de estarmos os dois nesse patamar e de procurarmos isso para a nossa vida e não algo de, ok, vais satisfazer as minhas necessidades como casal para esta fase da minha vida, mas depois mais para a frente já não é sério, eu já não te vejo desde o princípio como o futuro pai dos meus filhos. Isso foi uma coisa que nós desde muito, muito, muito cedo identificámos um no outro, que é, nós não estamos a perder tempo com algo que sabemos que é temporário, e nós fazemos isso na nossa vida toda. Sim. Com o negócio também. Sim. Sabes que por acaso, quando eu era mais novo, talvez por ser demasiado carente, não tinha essa visão ainda.
Era se houvesse alguém que gostasse de mim ou que me desse atenção, uau, eu mereço, então se calhar não fazia esse filtro. Foi uma coisa que aprendi com o tempo. Ou aprendi num momento exatamente antes de nos conhecermos mais a fundo. E foi no momento certo porque deu para aproveitar a oportunidade que nunca mais vinha, que foste tu. A pergunta inicial que tu me fizeste é como é que os meus pais reagiram. Pois, e o que eu estava a dizer é, sempre foi muito, é arriscado, vai correr mal, e se correr mal, o que é que vocês vão fazer? E eu sempre pensei, se não corresse bem, podíamos dar-nos perfeitamente, podíamos arranjar os mecanismos para funcionar, mas simplesmente não gostarmos. Imagina, nós podíamos não nos dar bem a trabalhar juntos. E isso acontece muitas vezes, eu acredito. Não imagino que isso nunca foi uma questão. Eu acho que era bué da óbvio que íamos nos dar bem a trabalhar juntos. Eu também acho que sim, porque também é assim, nós criámos o Digital Plane e criámos o negócio à volta daquilo que nós fomos descobrindo. Portanto, no fundo, não é como vamos fazer isto desta maneira. Portanto, nós fomos descobrindo, nós começámos literalmente o nosso negócio. Não vais contar isso. Nunca dissemos, não tem problema, acho eu. Então pronto, acho que esse é o objetivo. Nós fizemos uma espécie de pergaminho, um papel assim gigante. Se encontrarmos foto, depois pomos. Não. Se calhar melhor não. Com canetas e começámos a desenhar, decidimos o nome, escrevemos Digital Plane em gigante e começámos a definir, ok, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, quais é que são os valores da nossa empresa, a oferta, que tipo de serviço é que nós vamos fazer, que tipo de clientes é que nós queremos. E nós fizemos isto tudo à mão, tudo escrito, nós ainda temos esse pergaminho. Em canetas de filtro, aonde? Está na casa dos meus pais. Era fixe pormos uma foto. Não, se calhar não era. Se eu estivesse a ver isto e não nos conhecesse, ou só me conhecesse a mim, a pergunta que eu faria é, ok, qual é que é a realidade no dia-a-dia da empresa? Portanto, nós temos uma agência de vídeo, que acaba por não ser uma agência de vídeo, trabalhamos marcas pessoais, e aí conseguimos acrescentar resultados aos negócios de serviços que são marcas pessoais, portanto, todos os nossos clientes são marcas pessoais neste momento. É uma restrição que temos vindo a fazer ao longo do tempo, começámos como queres um vídeo? Bora! Mas já não é assim. Trabalhamos só com marcas pessoais, que é com quem nós conseguimos ver mais resultados. Eu comecei por fazer a produção e, portanto, começou dessa forma. Agora já temos uma equipa, já somos 17. Entretanto, é preciso pessoas para gerir a equipa e é preciso nós não estarmos também todos os dias na rua a gravar, no caso eu, para me poder focar nas outras atividades do negócio que precisam de mim. E tem sido até um shift de personalidade complicado, ou seja, o que nos trouxe até aqui foi precisamente o aprender a filmar, conseguir comunicar uma mensagem com a câmara, conseguir que aquilo que eu faço com as minhas mãos produza um resultado para o cliente que nos contratou. E neste momento o jogo está a mudar para eu tenho que ser o tipo de pessoa que consegue ensinar a nossa equipa, que é tão boa ou melhor do que eu nessa e noutras tarefas, a produzir o mesmo tipo de resultados ou melhores aos clientes para conseguirmos não só, ou seja, o meu tempo não ajudar só uma pessoa, conseguir ajudar vários clientes em escala. E é assim que escalamos o negócio. E tem sido esse shift de identidade que eu também tenho passado. Qual é que é a tua função no negócio, nisto tudo? Foi um dos motivos pelos quais te quis muito convencer a fazer isto, é as pessoas perceberem que não sou só eu e que há um papel muito importante ao meu lado, ou os papéis, porque são vários. O que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Como é que é o teu dia-a-dia na empresa? Eu às vezes também não sei. O meu dia-a-dia na empresa, ao longo destes anos, mudou bastante. Sendo que a empresa, o escritório é ali. O dia-a-dia mudou bastante desde o início. Portanto, no início havia uma necessidade muito grande de outras coisas. Felizmente conseguimos evoluir. Que coisas? No início eu aprendi a editar. Mais ou menos. E ensinaste-me aquelas coisas básicas que eram necessárias para conseguirmos resolver problemas e conseguirmos dar vazão ao trabalho que tínhamos, porque literalmente começámos nós os dois. Rapidamente começámos a ter mais clientes e foi necessário, depois começámos a construir equipa, que foi todo um grande desafio, e eu comecei depois aí, a partir do momento em que começámos a construir equipa, ficar responsável pela, como se fosse quase a parte de recursos humanos, de garantir que as pessoas têm tudo o que precisam para se sentirem bem dentro da empresa, fazer toda a parte do onboarding, como é que funciona. Depois também faço toda a parte dos salários. Portanto, financeiro, pagamentos. Parte toda financeira, de pagamentos. Provavelmente, se não tivéssemos isso, eu não cobrava nada aos clientes. Aos clientes também, inclusivamente, a parte toda de contratos. Faço todo o planeamento de datas de produções e de agendamentos com os clientes. Também é um problema quando sou eu, porque eu tento enfiar sempre tudo o mais cedo possível, porque quero sempre agradar ao máximo e depois às vezes é complicado. É preciso cumprir a timeline definida desde o início, claro. Tudo no volume que já temos,
em que todas as semanas temos sempre 2 ou 3 gravações diferentes, é muito fácil de sobrepor coisas, depois marcar a produção. Marcar uma produção não é só ir gravar amanhã. Claro. Antes da gravação existe, para além do todo trabalho um de estratégia, enorme. escrever os guiões, preparar a produção, fazer os briefings internos da equipa. Localizações, marcar os sítios, Sim, horários, roupas, falar com o cliente, ter essas informações todas, todas definidas. E agora que já não somos nós os dois a ir às captações, porque depois também comecei a acompanhar-te em todas as captações, desde o momento em que nós começámos também a trabalhar em marcas pessoais. Sim. Tudo que são vídeos com guiões era eu que te acompanhava, com a parte toda dos guiões de teleponto e tudo mais. Depois também tenho mais um papel dentro da empresa, que é com o volume de clientes, com o volume de vídeos que fomos começando a ter ao longo do tempo, começámos a contratar entre 150 a 200 vídeos por mês, mais ou menos. Atualmente. E portanto começámos a ter, eu fazia a revisão de todos os vídeos, havia sempre a necessidade de ver contigo, ok, isto cumpre com a estratégia, porque fazes toda a parte de estratégia, tu vias os vídeos iniciais, davas-me o teu feedback, eu pedia essas alterações aos editores. E ainda vejo. Ainda vês, já há bastantes que eu já assumo essa responsabilidade de garantir que cumpre. Sim, mas os padrões. Os primeiros vezes sempre, não, claro. Pelo menos ainda Os não primeiros vezes dizer, sempre, sim. para garantir que aquilo que definimos na estratégia e que foi ser Está gravado está a alinhado. sair. Sim. Não quer dizer que eu vejo todos os primeiros vídeos, todos os primeiros vídeos, todos. o que eu estava a dizer é de eu fazer as correções a nível de legendas, a nível de cor, a nível de som, portanto garantir que todo o vídeo está pronto para ser publicado, que não tem erros, que cumpre com a estratégia, tudo alinhado. Quando começámos a ficar com bastante volume, surgiu a necessidade de contratarmos um Quality Control. Neste momento já temos 2, o que é muito bom. Portanto, já promovemos, promovemos, entre aspas, um Quality Control para ter mais do que essas funções. Sim. Que é o Guilherme que está a fazer a parte agora de estratégia também. E está a ser um processo, por acaso, muito giro, de eu perceber aquilo que sei e perceber porque é que tomo decisões para poder transformar isso em frameworks que lhe consiga ensinar. Estavam só na tua cabeça, exatamente. Que eu nem sabia que estavam. Um dos trabalhos que eu tenho feito agora é pedir ao cloud, olha, vê as transcrições de todas as minhas reuniões de estratégia, identifica padrões. Ele dá-me os padrões que identifica e eu, ok, estou a ver aqui, tipo, realmente eu faço isto sempre. É dar um nome a essa metodologia e tipo, pronto, olha, Guilherme, cena brutal que eu aprendi, a metodologia X, e é assim. E, que já fazias automaticamente e que te saía natural. E que saía sempre. Temos isso nas estratégias e no tipo de vídeos que fazemos, temos isso nas estruturas de guiões. Andávamos durante muito tempo a escrever guiões do zero, quando agora já temos uns 5, 6 formatos diferentes. E o Guilherme também já está a aprender isso, tem sido um trabalho engraçado, essa sistematização de conhecimento para poder transferi-lo, para poder ser aplicado por pessoas que não somos nós. Sim, pronto, então quando surgiu a necessidade de ser mais uma pessoa a rever vídeos por causa dos timings que nós temos de entrega dos conteúdos, eu acabei por fazer depois toda a parte da formação de Quality Control, no fundo, como líder do departamento de Quality Control. Neste momento, eu vejo todos os vídeos que a nossa empresa faz por mês. Não há nenhum vídeo que eu não veja e que não dê o check final. Portanto, os vídeos são aprovados pelos Quality Controls e depois sou eu que faço a finalização do vídeo, portanto, que é a entrega ao cliente. Pergunta interessante. Quantos vídeos daqueles que nós produzimos, 150 a 200 por mês, quantos é que achas que eu vejo? Eu sinto que vejo muito, mas não tenho noção de quantos é que se calhar não vejo. Eu diria que 20%. 20? Sim. Só? Não, acho que é mais. Há alguns clientes em que depende da determinada estratégia em que aquilo foi feito daquela determinada forma é mesmo preciso ver, mas há outros, há muitos vídeos que a partir do momento em que estão alinhados, que tu vês os vídeos iniciais estão alinhados com a estratégia e os restantes cumprem a 100% isso, já não sem vês. mencionar nomes, clientes que já estão connosco há mais tempo. Sem mencionar nomes? Nomes de clientes. Ou seja, qual é a tua pergunta? que vídeos é que eu não vejo? Como é que queres que eu responda essa pergunta sem dizer o nome dos clientes? Não estou a perceber. Pois, mas são clientes, ou seja, que já estão connosco há mais tempo, já passámos o processo de validação. Sim. Ou seja, já sabemos quais é que são os pilares de conteúdo e formatos que eles estão a produzir. É simplesmente, olha, continuar a manter a roda a girar. Exatamente. Eu não te mostro coisas a partir do momento em que eu tenho a certeza que está alinhado com a estratégia definida. E isso só acontece quando o cliente já está connosco há bastante tempo e os vídeos já... Já percebi. Sabes porque é que eu sinto que se calhar vejo mais do que aquilo que vejo? É porque até há bem pouco tempo eu ou estava a gravar ou estava a acompanhar gravações sem gravar, em formação com a equipa. Portanto, eu tenho a sensação de ver o vídeo ser produzido e na minha cabeça já sei como é que ele vai sair, porque sei como é que a equipa trabalha. E muitas das vezes tu vês-me a ver os vídeos e tu passas, fixe, boa, este vídeo já está. Porque nós temos a sorte de trabalhar lado a lado. Esse é um dos benefícios de trabalharmos em conjunto. Sim. Que é, tipo, estamos juntos o dia todo. E isso é bué da fixe. Mas isso é precisamente uma das coisas que as pessoas falam, de ser mau.
E é uma das coisas que por acaso nós não concordamos, que as pessoas dizem, ai, mas estão o dia todo juntos. Ai, que horror manhã estar com a à pessoa com noite." quem eu casei, que horror, não gosto nada. Tipo, Não, seria percebo muito isso. melhor sair de manhã, voltar à noite, durante o dia todo não estivemos com a pessoa. É claro Vão haver dias em que nem nos víamos, porque saía demasiado cedo e chegava demasiado tarde. Eu não percebo, tipo, se eu tomava sempre essa decisão, pelo menos penso assim. Mas também eu acho que tem a ver com a forma de resolver desafios que enfrentamos, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional. As pessoas, às vezes, se calhar, procuram o refúgio de não estamos muito bem, também vou trabalhar, agora já não vou pensar nisso. Estás a perceber? E nós temos que nos obrigar a resolver as coisas mais rápido, porque precisamos de trabalhar, as coisas precisam de andar para a frente. Sim. E não faz sentido. Aí, isso é um ponto mesmo fixe, porque aí nós sempre tomamos a decisão de o que quer que seja que nós arranjemos para nos chatearmos, eu tenho a certeza e tu tens a certeza que se eu te ofendi não foi por mal, eu amo-te e tu amas-me, eu quero o teu bem, tu queres o meu, e portanto, porquê é que eu vou estar chateado se eu sei que não foi por mal? Se tiveres consciência, se tivesses, porque podes não ter, de que me estás a ofender ou que me estás a fazer alguma coisa que eu não gosto, não o fazias, porque é que eu vejo estar chateado? Eu simplesmente tenho que te expor, tipo, olha, não estou a gostar disso, olha, não estou a gostar disso, olha, não estou mesmo a gostar disso, até, ok, então, tranquilo, fazemos diferente. Esse é um ponto de partida que nós aprendemos desde o início. Quando houve essas, se calhar, primeiras chatices, que é tipo, olha, tu estás chateada comigo, mas tu estás ofendida com uma coisa que eu não sabia que te ia ofender. E não tinha como saber. E agora, como disseste, eu não vou voltar a fazer, ou vice-versa, não é? Eu acho que esse é um dos pontos importantes que nós definimos logo desde o início, que é, não faz sentido estarmos chateados. Nós trabalhamos juntos, mas cada um tem as suas funções, cada um está nos seus departamentos, nas suas atividades, nas suas reuniões, Hoje. em trabalho. Hoje, Antes não era assim. sim, claro, mas quando nós começámos, Sim, era tudo. fazíamos tudo e mais alguma coisa. Agora fazemos muitas coisas separadas, já temos noção dos departamentos que a empresa tem, quais é que são as tuas funções, quais é que são as minhas. Não há nada que tu faças, que eu faça, que cruze no sentido em que passamos um por cima do outro. Não, a tua tarefa acaba aqui e a minha começa precisamente nesse ponto. Estamos a limar as últimas arestas, que é precisamente essa marcação das produções e de perceber, mesmo com os clientes, e às vezes é porque eu estou em reunião com eles e ok, bora marcar, e é um cliente que está connosco há 2 anos ou há 3 anos e sempre tratou dessas coisas comigo porque antes era eu que fazia. E eu, como não sei o resto que tu tens andado a fazer, eu marco uma produção para aquele dia. Ou começo, eu acho que terça-feira dá. De repente estou a passar por cima de ti, não sei, já estou a estragar o planeamento da próxima semana e os clientes também, eles próprios já têm percebido, tipo, não, sem stress, eu falo com a Raquel, já percebi que isso não é contigo. Porque muitas das vezes eu estou a falar com um determinado cliente que vai ver uma produção naquele dia, porque como ainda não está agendada, confirmada, ainda não está agendada. E por causa disso eu estou a planear, imagina, para quarta-feira uma determinada produção e tu depois estás numa reunião, sim, quarta-feira está livre, e marcas. É em simultâneo. E depois é claro que aí eu fico, ok, eu tenho a noção de tudo o que está a acontecer, inclusivamente trabalho ao teu lado, consigo ouvir que estás a dizer, ok, quarta-feira é perfeito. Estás a ver, esse é o outro mega benefício, que é tipo, não há assistente executivo ao pessoal, e corrijam-me se eu estiver errado, que quem as tenha, que saiba tanto como tu sabes da minha vida e que consiga resolver. Tipo, tu ouves todas as minhas reuniões. Sim, há muitas coisas que eu sei, não é porque tu me contas, é porque eu literalmente ouvi da reunião e eu já sei, ok, eu tenho que fazer isto e vou e faço. Portanto, eliminamos e eu às muitos vezes pontos até de contacto que eu tinha que ter com uma assistente ou com Não, mas algo. às vezes eu até te digo, Tomás, tu tens que me passar as informações, porque por acaso eu ouvi, por acaso eu estava a passar, ou por acaso eu estava sem os fones e não estava numa reunião e consegui ouvir. Ou mas tipo, olha, toma o meu telemóvel, vê o meu WhatsApp, que muitas vezes enche, agora cada vez menos, mas antes enchia mesmo Mas imenso. também te ajudo com isso, sim. E tu, olha, vê, trata, se houver alguma coisa que precise ser eu a responder ou é mais hoje em dia. Que esse também foi outro desafio durante bastante tempo, foi a quantidade de mensagens no teu WhatsApp e a nível É grave. pessoal as pessoas acharem, o Tomás desapareceu do mapa, já não me responde há não sei quanto tempo. Nomeadamente os meus pais. Sim, às vezes eu também liga para mim de género, posso falar com o Tomás, o que é que se passa? Porque se calhar já está lá uma mensagem no WhatsApp há 4 dias, 5 dias e está enterrada por cima de 15 outras e não me aparece no ecrã nem a fazer um bocadinho de scroll. E eu não tenho noção disso. Agora isso já está mais corrigido. By the way, para quem está a ver e tem o mesmo problema, usámos o Slack para comunicação interna, portanto mandámos tudo o que era comunicação via equipa. Sim, nós já há algum tempo. Já há bastante tempo. A partir do momento em que começámos a ter mais pessoas, Sim. foi logo o Slack. Nós nunca tivemos grupos de trabalho. Foi já há quase 2 anos. Quase 2 anos. E fez muita diferença e mesmo agora a comunicação com os clientes também está toda no Slack, porque o problema era tudo o que era gestão de projeto acontecia no WhatsApp e mais coisas pessoais, mais clientes ou potenciais clientes com quem estamos a falar para fechar uma parceria. Sim, E a minha mãe e o meu pai ali no meio também. Então é tipo, Sim, mandas-me uma mensagem e eu não vou ver. Mas nem mesmo pôr de rotinas, porque aquilo era a toda a hora. Portanto, o Slack ajudou muito. Criei uma aba de favoritos só com os contactos da família. E quando estávamos no Dubai,
como tinha um número de lá, também tinha o WhatsApp Business com o número de lá, que também compartimentava tudo lá e acabava por ficar mais o pessoal português mais liberto, mais ou menos. Mas pronto, para já é as dicas que eu tenho. Agora se calhar faço-te uma pergunta. Então faz lá uma pergunta. O que é que me queres perguntar? Não sei. Já sei. Vamos falar do nosso executivo mais novo. O fofo executivo. Anda. Sim, porque nós costumamos brincar a dizer que o Simba também tem uma função na nossa empresa, que é Simba o trabalha? fofo executivo. Ele agora está com soninho, deixa ver se ele... Isso, assim. Então diz lá, o que é que tens para nos perguntar? Olha, mas não achas que ele assim está muito disposto? Desculpa. Realmente, Meu coitado. querido. Olha, podemos falar sobre o que o Simba acrescentou à nossa vida. Agora vais ficar cheio de pelos. O Simba apareceu na nossa vida já quase há 3 anos. E a nossa vida mudou muito desde que temos o Simba. Sim. Não foi? Querido, ele está com o soninho. Nós, por acaso, nessa altura, e eu até já fiz esta piada uma vez ou duas contigo, nós tínhamos visto uns vídeos, tínhamos visto aquele vídeo do Alex Hormozi, que eles estavam a falar das alturas do não. Season of No. Yeah. Pronto, e isso é um desafio muito grande que nós enfrentamos na nossa vida, a parte pessoal versus a parte profissional, e eu acho que qualquer pessoa que tenha um negócio consegue entender-me quando falo sobre isto, que é extremamente difícil termos desafios ambiciosos no negócio sem esquecermos a vida pessoal, porque continuamos a ser um casal, continuamos a ser os pais do Simba, continuamos a ter pais e irmãos e queremos estar tempo com as pessoas, mas o mais difícil é conseguir e ter que dizer que não a eventos, aniversários, festas, Almoços de domingo. almoços. E é muito difícil sermos compreendidos e eu que sou muito, muito, muito ligada à minha família, esse é capaz de ser o desafio maior que eu posso identificar de termos um negócio, porque nós passamos muito tempo juntos e é claro que continuamos a ter que precisar de marcar jantares fora e vamos de férias e fazemos as nossas coisas na mesma, mas que a família é muito diferente porque nós temos a nossa vida, já não vivemos com os nossos pais há quase 3 anos. Mais. 4, este ano vai fazer 4. Sim. Pronto, já temos a nossa casa. Casámos ano passado. Casámos no ano passado. E é muito desafiante. Queremos continuar a manter a relação com a nossa família, queremos continuar a estar presentes nos momentos mais importantes, mas termos um negócio que depende de nós, que para crescer precisa da nossa atenção e às vezes as pessoas acham que é... E objetivos que é para cumprir, que é tipo, olha, é como estavas a dizer, é uma Sim, temporada. mas é complicado, que é, as pessoas pensam, mas vocês trabalham o dia todo, não dá para ser este bocadinho e ser aqui ao Vocês final. é que escolhem o tempo que trabalham, não é Simba? Vocês é que escolhem o tempo que trabalham, porque não estão mais tempo comigo? Vocês têm a liberdade, Não é, Simba? Cuidadinho, se vocês têm a liberdade de horários, de localização, se têm um negócio, têm a liberdade, se têm a liberdade, porque é que não conseguem organizar-se de forma? E às vezes é muito difícil isso, esse é mesmo o maior desafio, é dizer que não às pessoas que nós gostamos. Não é que nós não queiramos, isso é que é o mais difícil, eu quero ir, mas eu sei que... A melhor forma de dizer isso é eu dizer que sim àquilo que tu queres que eu faça hoje e isso impedir-me de alcançar os objetivos que nós temos para nós, no médio e longo prazo, vai-me sentir que és tu que me estás a impedir de lá chegar. E é quase egoísta também do outro lado, tipo, pedir isso. E eu também aprendi isso da forma difícil, de que, da mesma forma que se calhar eles ficam desapontados connosco, acho eu, não sei se ficam ou não, no curto prazo, se calhar depois ficam orgulhosos no longo prazo quando nos vêm a atingir os objetivos que queríamos atingir. Sim, eu acho que sim, mas a principal coisa não deixa de gostar. Enquanto tu não és ninguém, enquanto tu não tens nada e estás no processo de construir alguma coisa, as pessoas não veem dessa maneira. As pessoas veem como, ok, mas se vocês já ganham dinheiro suficiente para fazer a vossa vida, para viverem juntos, isso já é suficiente. E por isso vocês podem fazer na mesma estas atividades, percebes o que eu estou a dizer? Mas a definição de suficiente para nós, há 3 anos estamos no sítio onde queríamos estar, ou se há 5 anos dissesses, olha, tu vais conseguir isto, vais ter uma empresa e vais ter uma equipa e vão acontecer coisas no teu negócio que tu não sabes. Estás maluco, não estou a ver como é que vamos lá chegar neste momento. E neste momento se calhar é tipo... ainda não é suficiente, porque também subir, entre aspas, a esse patamar também me permitiu ver mais longe do que das possibilidades. Então, se eu deixar de ter o compromisso comigo próprio de alcançar a minha melhor versão, eu vou ser uma pessoa que não quero ser. E vou estar a quebrar a minha promessa comigo próprio de melhoria contínua. No nosso caso é enquanto donos de negócio, mas podia ser, se eu quisesse ser, por exemplo, videógrafo freelancer. Isso para mim, se isso fosse aquilo que eu queria, é continuar a melhorar enquanto técnico e operacional e tipo, ser a minha melhor versão nisso. Ou ser como nós tivemos, que veíamos inicialmente, tipo, olha, eu quero ser o melhor cabeleireiro.
quero ser o melhor naquilo. Neste caso o nosso queremos ter o negócio como queremos ter. Queremos ter o estilo de vida que sabemos como é que queremos ter. Queremos poder viajar, queremos poder ter filhos e escolher, como ontem, que o Simba teve um problema na pata e podemos cancelar reuniões para poder ir ao veterinário com ele. O ponto é termos liberdade de escolha. E é para isso que nós estamos a otimizar. Também já vimos o caminho inverso de pessoas na nossa vida que podiam ter feito essa escolha e que hoje em dia ainda não a conseguiram. E se calhar se lhes perguntasses se gostavam de ter, gostavam. E eu não quero ter que esperar tanto tempo, não quero chegar à mesma idade e não conseguir ter. Lá está, ou seja, as pessoas depois de conseguires alguma coisa conseguem identificar como que sorte. Mas durante o processo és muito criticado não estás presente em aniversários, não estás presente nisto, naquilo, no outro. E nós o nosso passado vem de ginástica, alta competição, em que saímos da escola, entramos no treino, saímos, quando vamos a ver já são 10 da noite, ir para casa, tomar banho, jantar e outro dia outra vez volta ao mesmo. Temos que ir um bocado mais a fundo nisso, porque ninguém conhece esse lado também nosso. Tipo, nós treinávamos ginástica 6 mesmo na alta vezes por competição, semana. acrobática, 6 vezes por semana, 5 horas 5 horas por dia. No mínimo. No meu último ano em que fiz sénior, nem sei quantas horas é que eu treinava, portanto eu saía da faculdade, às vezes começava a treinar às 3 da tarde e chegava à casa às 11, portanto era mais do que 5 horas. Era muitas horas de treino, era muita dedicação, muito esforço, muita paixão por aquilo, porque eu acho que ninguém conseguiria aguentar aquele esforço se não gostasse verdadeiramente. Eu costumo dizer, houve muitas coisas más que a ginástica me trouxe no sentido de... Não vais chorar. Não, no sentido de tu treinas tanto, esforças tanto e nem sempre consegues os resultados que querias, mas a ginástica trouxe-me muito. E acho que o melhor de tudo foste tu. Oh, amor. Sem dúvida. Pronto, imagina, eu fiz ginástica desde, dos 6 anos. Foi, sem dúvida, das coisas que eu mais gostei de fazer, e quem faz ginástica acrobática, pronto, eu falo de ginástica acrobática porque é o que eu conheço, mas tenho a certeza que qualquer pessoa que tenha feito sabe o carinho e o amor que se cria pela modalidade. E os desafios que tu enfrentas a treinar tantas horas. A devoção que é necessária. A devoção que é necessária, ainda por cima não é um desporto individual, portanto tu trabalhas com outras pessoas que também têm os seus desafios. Porque não tem ideia. Mentais ou físicos. 10 vezes mais complicado que futebol. Tens muitos desafios, também tens injustiças, tens muitas coisas e eu sinto que podia ter tido um pouquinho de mais sorte na ginástica. Tudo o que houve sempre para correr mal acabou por acontecer e, no fundo, eu sinto que dei sempre o meu melhor e acho que podia ter sido melhor, acho que foi como tinha que ser. Foi como tinha que ser, mas tornou-me uma pessoa capaz, e eu acho que às vezes nós não temos noção disso, de aguentar coisas que outras pessoas não conseguem aguentar. Isso também já falámos, eu acho que o esforço e o que as coisas custam é relativo, porque uma pessoa pode ter um trabalho normal, entre aspas, das 9 às 6 e sentir tipo, uau, estou super estressado, isto foi é imenso esforço, e a pessoa depois do trabalho nunca mais pensa, desliga completamente do trabalho e só volta a ligar a cabeça no trabalho quando entra no dia a seguir. E comparando com nós, se calhar às vezes temos dias em que trabalhas 12, 14, 16 horas num dia, o que eu quero dizer é o esforço ou a percepção do que custa para cada um, eu acho que é igual. Sim, a percepção pode ser igual. O que eu digo é, às vezes nós estamos em determinadas situações que eu penso, isto não é normal. Não é normal nós conseguirmos estar com este esforço, com esta carga em cima. Pronto, mas isso foi conseguimos. E aceitarmos isso como algo normal. Ir constantemente ao limite, esticar o máximo para chegares muito mais tarde àquilo que os outros sentem como o limite. Porque há muitas pessoas que dizem, eu também fiz ginástica. Sim. Existem muitos tipos de ginástica, existem muitos níveis dentro da ginástica. Temos o orgulho de poder dizer que tivemos no melhor clube de Portugal. Sim. O Ginásio Clube Português. E não foi uma ginástica qualquer. Sim, eu lembro-me, quando eu fiz sénior, o meu último ano, eu lembro-me de estar num treino em que eu pensei para mim, eu tenho tantas dores no meu corpo. Não havia nada no meu corpo que não me doesse. Nada. E eu pensei, eu não vou conseguir fazer este treino até ao final. E a questão é, tu começas, vais, o corpo está tão quente e tu fazes tanto que tu já nem estás a sentir nada e de repente entras ali em modo dormente
E olha, agora já vais conseguir e vais e consegues E concluir havia o uma treino. frase, quando subimos para o balneário, nas escadas, que era: os únicos limites que tens são aqueles em que acreditas. E sempre passava por aquela Todos frase. os dias Estou-me a passávamos arrepiar. por essa frase. Que era mesmo verdade, e o ano em que passei mesmo para a classe de competição foi uma grande prova também. A mim, tinha que me provar a mim próprio e a toda a gente que merecia o lugar que me estavam a dar, depois de lutar também muito por ele e de não ter conseguido sequer tão facilmente como outras pessoas o passaram, mas também depois, quando apostaram em mim, apostaram a sério, em algo que seria difícil para de onde eu vinha, mas que se conseguisse, claramente ia ter um resultado interessante. Mas estava muito pouco preparado e lembro mesmo, tipo, ok, o que é que eu posso fazer para ser? Eu tenho que apontar. Se o resultado é aqui, como é que eu aponto? Para muito para cima, pá, se correr mal, continua a fazer um overshooting para onde eu quero chegar. Então fazia mais musculação do que toda a gente, fazia todas essas aprendizagens. Hoje traduzem-se tipo, na vida real. Por exemplo, estamos a lançar uma campanha com um cliente, um funil qualquer. É tipo, ok, como é que eu vou fazer criativos suficientes, testar abordagens suficientes para garantir que é impossível falhar porque testámos tudo, levantámos as pedras todas, não há aqui como não funcionar. E isso veio da ginástica, que é como é que eu vou treinar tanto, praticar isto tanto, ao ponto de ser mesmo impossível falhar. Trazer isso para esse tipo de aprendizagens e dos limites e de acreditar que é possível. E às vezes vejo isso em clientes com produções que é tipo, de repente reparamos, estamos há 10 horas a filmar. E eu estou ali tipo, não vou à casa de banho às 5, se calhar não almocei, esqueci-me, e estou tipo, bora, mais. E é o cliente que tipo, como é que é? Às vezes até é um problema, mas eu acho que no geral quase tudo isso tem-nos servido bem e a ginástica, mais do que medalhas em mundiais e etc, é aquilo que nós levamos para o dia-a-dia que conta. E eu acho que a nível de construir um negócio, porque nós estamos a falar de algo, como eu estava a falar há bocado, que nós desenhámos num programinha em que não existia e foi todo um desafio de teres transitado, não é? De estás a estudar Engenharia Informática para começares como videógrafo. Ou seja, no fundo nós começámos do zero, construímos isto, transportámos a nossa experiência da ginástica, a nossa dedicação, a força que nós conseguimos meter naquilo para os desafios a 1000% que existem de criar um negócio do zero. Sim, uma noção importante também que aprendemos na ginástica foi a necessidade ou seja, tu claramente para seres muito bom em alguma coisa, há, sei lá, aquelas tipo a lei das 10.000 horas e etc, tipo, há um certo volume que tu quando pões numa coisa, seja em formação que tu tens que fazer para seres bom em algo, seja em quanto dinheiro é que tu tens que gastar em anúncios para efetivamente aquilo converter em alguma coisa, seja o que for, há sempre uma métrica de volume suficiente a partir da qual, tipo, olha, só a partir daqui é que tu podes tirar conclusões. E nós aprendemos isso na ginástica, que é, nós não vamos começar um novo grupo, não vamos começar uma nova época sem treinar 5 horas todos os dias, menos ao sábado. Também não era uma opção, mas sim. Exato, não era opção. Portanto, os treinadores... E nós conseguimos fazer isso no negócio, que é tipo, não há opção de isto não ser a partir disto. Ou seja, às vezes quando nós não conseguimos desbloquear alguma coisa, o problema torna-se muito óbvio. Ou seja, quando nós não conseguims ou estou a fazer a coisa errada, ou estou a fazer muito pouco volume. E depois é encontrarmos quem já fez, quem já resolveu aquele tipo de problema. Olha, quando um gajo que lance, que já tenha mais experiência em conteúdo e marketing digital, etc. Quantos vídeos é que tu fizeste para ter sucesso? Foi 200. Ok. Então os meus 20 não são nada. Portanto, ainda estou completamente longe de achar que posso comparar os meus resultados com os teus. Ok, já percebi. Got it. E depois é só meter a cabeça para baixo e ter a certeza que fazemos esses 200 vídeos para ter o resultado que a pessoa tem. Às vezes podemos não conseguir associar diretamente. Ou seja, na ginástica eram 5 horas por dia. Nos vídeos, quantos é que são? Mas assim, a partir do momento em que percebemos o benchmark, ok, é só ir fazer. E é isso eu chamo alta performance, porque isso depois é na vida, é no ginásio, é na alimentação do Simba, na nossa relação, é em tudo. Ficou entranhado, pelo menos em mim. Queria te perguntar se ainda te identificas. Na minha personalidade, eu sinto que eu sou um atleta. Aquilo que eu ponho à frente de eu sou, acho que uma das primeiras coisas é eu sou atleta. Eu sou marido da Raquel, filho dos meus pais, sou filho da mãe, filho do pai, sou irmão da minha irmã, mas sou atleta. Sou pai do Simba, mas sou atleta. E eu levo essa do sou atleta para, tipo, quando nós conseguimos fazer esse shift na personalidade, eu não tenho que me lembrar de treinar. Eu fico lixado todos os dias que não treino porque eu identifico-me como um atleta. Tu ainda sentes que és atleta? A parte de atleta, para mim, ficou muito relacionada com a ginástica. E não é algo que tu faças, olha, vou ali ao ginásio e sinto-me um atleta como me sentia na ginástica, percebes? É difícil. Eu consegui encontrar no Pilates um bocadinho da mesma sensação, que é o não desistir. Porque quando tu vais ao ginásio, aquilo que eu sinto, porque também não é uma coisa que eu adoro, é fácil parares. São 10, mas se fizeste 8, está ok. Enquanto que no Pilates estamos todas numa classe a fazer ao mesmo tempo, ninguém para, eu não vou parar, está a custar, está a doer.
doer, não interessa, é para fazer até ao final. E eu gosto desse sentimento do conseguir e do fazer, e quando eu estou sozinha não tenho esse prazer. Eu percebo. Para mim, um atleta é alguém que treina como um atleta. E o que eu sinto que eu faço no ginásio é treinar como um atleta, é continuar nessa melhoria contínua. Eu sinto que tenho essa superação no, olha, eu já consigo levantar X peso, ou fazer X repetições do peso que já fazia antes, algo desse género. Já não és atleta. E sentes que isso serve-te ou joga contra ti? Porque é que escolheste deixar de ser atleta? Mentalmente. Não é que eu não goste do termo ou das consequências, vá. Mas porquê é que já não te identificas como atleta? Porque não me sinto mal se não treinar, por exemplo. Então eu acho que um atleta, quando tu estás a treinar, quando nós treinávamos e faltavas uma vez porque estavas mal... Não sentes que manter o teu corpo é importante isso para ti? Claro que sim, mas isso eu sinto que é algo que é, para além de temporário, no sentido de agora quero isto para mim e vou e faço, não é algo que eu, para sempre, todos os dias treino, todas as semanas treino 3 a 4 vezes. Eu tenho que me mentalizar de que, por exemplo, com o Pilates não é uma coisa que eu faço e quero e gosto e adoro e faço. Se bem que é muito difícil de conciliar com o trabalho e esse é todo um desafio de, se nós não decidimos parar às 6 para ir treinar e depois voltamos... Eu treino de manhã ou é muito difícil? Nós vamos a ver e são 9 da noite e tem que ir fazer o jantar. Então, ou encomendar. E aí tocamos num ponto muito interessante que é a dificuldade. Eu acho que mais profundo do que tu estás a dizer, acho que o que o Tomás está a tentar dizer não é atleta no sentido de eu vou ao ginásio e já não me sinto como atleta ou sinto, é ele no dia-a-dia pensa como um atleta. Então isso significa que eu sou vista como uma atleta mesmo achando que não sou. O mindset de Cristiano Ronaldo, eu acordo de manhã, eu vou ao treino, eu sou uma pessoa melhor, mesmo que o normal, amanhã vai ser pior. Não, isso sem dúvida, porque às vezes nós pomos um objetivo na nossa cabeça e é tipo, são 10 da noite, mas ainda temos que fazer isto, e ainda tem que ser aquilo, ainda tem que ser o outro, e nós às vezes... É o mínimo. E ainda é preciso, e ainda tem que acontecer isto, e aquela reunião, e aquela mensagem, e depois às vezes nós vamos a ver, olha, vamos descansar, é meia-noite. Eu acho que isso é uma questão de standard. E às vezes já jogou contra nós quando estamos presos a trabalhar na coisa errada, que é tipo, claramente já podia ter delegado isto, e ainda não deleguei, e estou a trabalhar mais horas porque não soube delegar. E aí é uma skill que me falta para dar o step up. Mas eu diria que é sempre net positive. Tipo, essa capacidade de trabalho nunca jogou contra nós a um nível que tipo, preferia... Porque às vezes vejo tipo, eu sou preguiçoso e portanto comecei logo por contratar e pôr as pessoas a trabalhar para mim. Eu não gostava de trabalhar para uma pessoa preguiçosa. E se isso passasse, ou das duas uma pessoa está a tentar que pareça que aquilo que está a dizer seja, uau, é engraçado, não sei o quê, é sofisticado. Sim, mas às vezes nós, por causa disso que tu estás a dizer, eu não suporto pessoas preguiçosas. Afetamos o nosso próprio crescimento da nossa empresa porque queremos tanto a todos os momentos garantir que as coisas são bem feitas e que é no momento certo, que nós acabamos por fazer tudo. Mas isso não tem a ver com trabalhar antes de começarmos a delegar. Isto não tem nada... Não tem a ver com capacidade de trabalho, isso tem a ver com perfeccionismo, que é diferente. Sim, mas há momentos em que nós podemos pensar, ok, não tem que ser eu que devia estar a fazer isto, nós simplesmente metemos a cabeça e é para resolver, e resolvemos. E resolvemos. E era isso que eu estava a dizer no sentido de, na ginástica, para fazer estas coisas tu não sais dali enquanto não fizeres. Então tu, quanto mais rápido fizeres e melhor fizeres, melhor. Tu tens aquela folha toda para fazer. Se tu só acabas o treino quando acabas aquilo tudo, se tu ficares 10 minutos a tentar fazer uma coisa e não está a correr bem e a falhar e a fazer, tu só vais sair de lá quando acabares. E aqui eu sinto que nós acabamos por fazer isso na mesma no nosso negócio, que é vamos e fazemos, em vez de pensarmos, não devíamos ser nós a fazer isto, devíamos já estar a pôr alguém a fazer isto. Eu acho que a minha questão não é devia já estar, eu sinto que não tenho capacidade sequer suficiente ainda nesta área para eu próprio entregar a qualidade que para mim é o standard mínimo. Quanto mais ensinar outros, porque são necessárias skills diferentes, tu podes ser muito bom a fazer, mas ensinar é toda uma outra skill. Preparares o que é necessário para poderes ensinar, também. Não, sim, estamos agora a chegar à fase em que já começamos a contar com pessoas que também já trazem mais skills do que aquelas que eu sequer teria tempo de construir para virem acrescentar um valor que eu nem sequer conseguia aprender para poder ensinar a alguém para fazer. Mas até aqui eu próprio tive, ou seja, definir o que é que vendemos e como é que o entregamos. Antes de eu saber isso, como é que eu vou pôr alguém a fazer por mim? E podes-me dizer que, mas se calhar vender é mais importante, passo certo. E isso depois tem a ver com crenças. E se calhar esta não me serviu durante algum tempo, mas ao mesmo tempo serviu, que foi, eu não vou vender uma coisa que eu não sei se consigo entregar com as minhas mãos. Está tudo certo em ser a parte de vendas de uma empresa e haver outro alguém que entrega e eu não sei como é que ele faz isso. Eu é que não me identifico com esse tipo de negócio porque o negócio que começámos foi escalar aquilo que começou com eu ser freelancer. Então a minha identidade estava muito correlacionada com aquilo que era produzido ou por mim ou por quem produzia connosco. Agora é que já começa a haver
essa diferença, mas aí o meu shift também de identidade está a passar de ser quem filmou, tipo, temos que filmar sempre assim, porque felizmente quem temos connosco também filma igual ou melhor do que eu, é só a nível de, ok, não precisamos cometer os mesmos erros a perceber o que é que funciona ou não, mais especificamente para aquela tarefa. Estou a associar-me agora mais à personalidade de estratega, de conseguir montar o plano para alcançar o resultado e de conseguir liderar as pessoas para os conseguirem atingir pelos E clientes. conseguires ficar quieto na cadeira, Isso é difícil. sem pegar É mesmo na câmera. ainda a preparar aqui, tipo, o David está ali atrás da câmera e eu estava tipo, então pá, que cartões, tripés, montar a luz, onde é que está o microfone, a ver lá se está a roçar, tipo, sorry. Mas isso é uma coisa que também criei logo o sistema e disse logo ao David e digo a quem trabalha connosco, pá, olha, se eu me meter à tua frente e me meter no teu caminho e começar a querer fazer o teu trabalho por ti, põe-me no lugar porque isso é o que eu preciso. E porque estou habituado, é uma necessidade de controle, estou habituado a controlar. É a mesma coisa que quando estamos numa reunião os dois, às vezes tu vais a falar e eu corto porque estou habituado a liderar a reunião. Não está certo, mas é o meu comportamento habitual, é a minha postura habitual. Tenho que conseguir melhorar e é pedir feedback. Como é que começaste a ser videógrafo? Como é que comecei a ser videógrafo? É uma boa pergunta, porque eu já desde os 9 anos que sempre tive algum tipo de câmera na mão. Nem que fosse a webcam do Magalhães, que era um portátil super pequeno, para quem não sabe. Acho que custava tipo 50 ou 80 euros no primeiro ano, quando nós andávamos na escola. E aquilo já tinha uma webcam e houve uma altura que eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos de efeitos especiais e palhaçadas. Se eu encontrar alguma coisa, se calhar é melhor não. Não é melhor não. E comecei a usar o Magalhães, depois consegui formatar o Magalhães para conseguir ter o Windows 7 em vez do Windows XP, que na altura já me permitia ter o Sony Vegas, que era o primeiro software de edição. Então eu sempre fiz vídeos de efeitos especiais, vídeos de YouTube. Na altura tinha um canal de jogos e os meus amigos também. E eu sempre fui o gajo que resolvia as coisas e gostava de resolver coisas e gostava de computadores, era bom com computadores. Portanto, os vídeos sempre fizeram parte do meu crescimento desde os 9 anos. Teve ali o período da ginástica, mesmo nos trabalhos da escola, nas apresentações davam sempre mais pontos quando havia um vídeo, tipo, então bora. Só por fazer o vídeo, às vezes a mensagem podia até nem estar muito bem estruturada ou podíamos ter estudado mais, etc. Mas por ser apresentada num formato que a maior parte das pessoas não conseguia, ganhávamos sempre ali pontos bónus e aprendi, pá, então gosto de fazer vídeos. Gosto de ajudar os outros a fazer vídeos. Foi uma skill que aprendi para mim e comecei a querer fazer para os outros. E depois, quando ali no final da faculdade estávamos a querer começar a ganhar dinheiro, e é tipo, Para as nossas viagens? Para as nossas viagens, queríamos viajar. E eu fiquei, ok, então vi vídeos no YouTube, como é que se ganha dinheiro? Tens que ter uma skill e tens que vender a tua hora a vender a execução dessa skill. E eu, ok, eu sei vídeos, então se calhar vou tentar ir por aqui. E comecei por oferecer alguns trabalhos para criar um portfólio para poder ter aquilo que mostrava. Mas antes disso, a tua pergunta foi sobre engenharia informática. Eu nunca acreditei que fosse possível fazer uma carreira na área criativa. Nunca. Ou seja, eu sempre cresci com uma câmera na mão e a fazer vídeos, mas como um hobby. Tipo, isto é algo que alguém faz nos tempos livres. Para mim o vídeo nunca foi um trabalho, foi uma coisa que eu fazia porque gostava. Talvez pelo exemplo que tinha em casa dos meus pais e pelo meu pai ter tentado ir pela área criativa e não ter tido o resultado e de poder viver apenas disso. Aliás, já viveu durante algum tempo, mas não foi a área principal que ele depois conseguiu seguir. A crença que eu tinha, pelos meus pais e pela sociedade em geral, era que tudo o que seja relacionado com artes ou com multimédia ou assim, pá, isso não dá dinheiro, esquece. Se fores engenheiro informático e tu és bom com computadores, vais sair da faculdade a ganhar 1000 euros. Eu tipo, 1000 euros. Tipo, isso era brutal. Gostava bué de receber 1000 euros. Havia muito isso e eu, apesar de querer testar esse caminho dos vídeos, não foi logo uma opção e pá, não houve opção de me inscrever em mais nada, a faculdade tinha que fazer, então entrei na Engenharia Informática. E estive lá 3 anos. E como tu sabes, desde o primeiro semestre, e essa foto podemos perfeitamente partilhar, está aqui. Não foi tipo os primeiros 30 dias? Primeiros 30 dias da faculdade, eu já estava tipo, pá, tenho a certeza que não é isto que eu quero fazer. De certeza, quero sair do curso. Mas lá está, aqui outra vez a resistência do ter que fazer até ao final, porque sim, tu nos primeiros 30 dias já sabias que não era aquilo e ficaste lá 3 anos. Mas foi uma decisão que demorei muito tempo a tomar. E a conseguir tomar, 3 anos. Mas e desde os primeiros 30 dias tu sabias, eu até chorava sobre isso a falar contigo, porque claramente não era o que eu queria estar a fazer, mas tinha um lado que dava-me os mixed feelings que eu era bom. Podia não ser o melhor de longe a matemática, e a análise matemática e essas coisas, álgebra, etc. Mas a nível de programar e criar os projetos, tinha sempre boas notas, não precisava de estudar muito, estava a editar vídeos nas aulas de programação, tinha facilidade nisso, a verdade era essa. Então era tipo, ok, eu se calhar, e diziam-me,
Tu não tens que gostar daquilo que tu fazes. Tu tens que escolher uma coisa para fazeres que te dê dinheiro e pá, e depois com o dinheiro que ganhas e com os teus tempos livres fazes os vídeos que tu quiseres. Era isto que me diziam. Mês a mês, quando havia aquela conversa em casa de quer sair do curso e não faz sentido, renovava os votos de certo, então vou continuar aqui É hoje, afinal, não é hoje. a comer vidro. Eu preparava-me a minha conversa toda, quase que fazia um PowerPoint mental de como é que eu vou apresentar isto à minha família e vou-me despedir do meu curso. E chegávamos ao jantar e não dá, não vais, não podes. Então eu, muito inspirado pelo Gary Vee e pelo conteúdo que ele produzia na altura, Stop being a baby! Eu decidi parar de ser parvo. E o que é parar de ser parvo? Pá, se eu quero alterar a minha situação, então eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso esperar que vou dizer aos meus pais, tipo, olha, vou sair do curso que vocês estão a pagar. Sem plano. Sem tipo, ok, então vais fazer o quê? Vais-te sustentar como? E, by the way, estás a viver gratuitamente na nossa casa. Como é que é? Tipo, tudo bem, podes sair, mas eu não te vou pagar mais nenhum curso sem ser aquele em que eu acredito que tu vais ter resultados. E tu, eventualmente, vais querer sair daqui e nós também vamos querer que tu saias daqui. Apesar de não termos tido pressão para isso. Era uma pressão que eu sentia. Até tivemos pressão para ficar. Mas era uma coisa que, ok, eu percebi claramente que se eu quisesse sair do curso ia ter que sair de casa. Porque tinha que provar a eles, mas mais do que eles, a mim mesmo, de que o caminho alternativo que eu estava a querer explorar fazia sentido e dava resultado. Então foi quando comecei em simultâneo, que é mais complicado. Senti-me quase como aquelas pessoas que estão num trabalho a querer começar um negócio, só que eu estava tipo, na faculdade com pouco tempo a começar a oferecer vídeos, a ganhar portfólio, fiz o meu primeiro projeto, olha, vou cobrar 100 euros mais IVA. Depois fui cobrar uma avança a uma barbearia, tinha uma opção de 125 de um vídeo e 150 já com 3 vídeos, para ali fazer um upsell, consegui fazer Eram um upsell. mais vídeos, acho eu, mas quando? Não, era só 3. Consegui fazer o upsell, tinha era fotografias e a gestão de redes sociais. Por mais 25 euros dou com as calças. Mas pronto, fui ganhando essas provas. Após isso, consegui ter os primeiros projetos cada vez mais pagos, consegui algumas parcerias também nos casamentos, que mais do que... Quando eu percebi que podia ser pago para aprender, foi tipo, o que é que eu tenho andado a fazer? Que me deram ali alguma estabilidade inicial e também, como freelancer, por acaso tivemos um caminho que em um ano e meio, rapidamente conseguimos crescer a um ponto em que o rendimento que eu já estava a conseguir sozinho dava perfeitamente para irmos viver juntos. E enquanto ainda estava no curso, só que não estava no curso, comecei a faltar às aulas, comecei a fazer só os projetos de programação e a deixar as cadeiras que efetivamente eu precisava de estudar para trás. Chegou aquele ponto em que efetivamente, olha, a prova já existe. Os 1000 euros que supostamente eu ia ganhar, já o estou a fazer e mais como freelancer nos meus trabalhos. E depois houve até um ponto fulcral que foi fazer um trabalho para a Associação de Estudantes da faculdade, que o orçamento era precisamente 1000 euros para 3 dias. E eu fiquei, a prova está aqui. Tipo, aí foi, ok. A crença está partida, não preciso de... A engenharia informática não é o único caminho para não ser sem abrigo. Que era literalmente, era isso que estava na minha cabeça. Eu ou sou engenheiro informático ou vou ser sem abrigo. E aí eu até, se precisasse dormir na rua até dormia, mas se vamos estar juntos eu não te posso pedir isso a ti. Mas a crença ficou destruída. Problema que eu sei que acontecia pelo meu bem, 100%, era os meus pais começaram a decidir fazer o esforço de pagar o ano da faculdade no início do ano para me trancar lá dentro. Porque eles continuavam com medo e continuavam a achar que esse era o melhor caminho para mim. Queriam garantir que... Sim, era uma questão de compromisso, não é? Eu digo isso hoje mesmo aos clientes, quem paga adiantado, e mesmo quando nós compramos alguma coisa, pagar adiantado dá-te o compromisso de terminar. Foi difícil aceitar isso, mas tivemos a conversa. Aquele último semestre do terceiro ano eu já não fiz e já estive 100% focado. E depois parece que... Como é que é possível, né? Tipo, uau, ok, dedicaste um semestre inteiro só ao negócio e não tiveste a estudar e o negócio cresceu. Yeah. Quem diria, não é? Pronto, isso aconteceu. Fiquei com medo de não ter uma licenciatura, então, essa é a minha pergunta. Então ainda me inscrevi no IPAM em pós-laboral em gestão de marketing, qualquer coisa assim. Sim. Até dava a ser giro e sentia que se calhar precisava daquelas bases porque as pessoas com quem eu ia falar no dia-a-dia iam-me julgar ou se me perguntassem qual é que tinha sido a minha formação, eu ia tremer de medo. E depois percebi, eu não tenho que ter as respostas todas agora. Eu tenho as respostas para o agora. Financeiramente agora estamos bem e estamos e dá. Let's figure it out. E se eu tiver resultados suficientes naquilo que é o meu trabalho, com quem vão preferir trabalhar? Com alguém que tem resultados a fazer uma coisa e é bom naquela coisa porque já experimentou várias e tem várias case studies que consegue fazer aquilo que diz que consegue, ou mais um que acabou de sair da faculdade? Sim. Porque no fundo aqui tu tiveste que tomar a decisão que foi, eu vou ser uma pessoa sem uma licenciatura. E é nos dias de hoje, não estamos a falar... Mas fiz 3 anos de licenciatura e não... Não estamos a falar agora, estamos a falar há 5 anos atrás. Pronto, mas não estamos a falar de quando começaste. Sim, Portanto, na altura em que tu tiveste de tomar essa decisão, não em era tão comum as pessoas não terem uma licenciatura. Não, acho que estava agora já começamos a ver algumas pessoas... Estava a começar a ver aquela primeira vaga dos dropouts, de tipo, a malta que tinha começado um negócio da nossa idade e não... Estavam a aparecer os primeiros que é tipo... Ou seja, Mas tu não conhecias muitas pessoas próximas de ti? Nem ninguém falava sobre isso porque havia um estigma brutal.
Eu sinto que hoje em dia já está quase sexy dizer tipo, a faculdade não presta, não sei o quê. Na altura era precisamente, estava a começar o shift, mas ainda estava muito mais, Ainda o pêndulo estava do outro lado. E nós chegámos a falar sobre isso e toda a gente da nossa família nos alertou do género. Vocês vão começar um negócio juntos e o Tomás não tem uma licenciatura. Vocês têm Pelo menos terminem isso. 3 anos, estás parvo ou quê? Mas tu estavas no mestrado integrado que eram 5. Mas podia sair com a licenciatura em Ciência de Engenharia. Sim, mas com as cadeiras que estavam em falta ia ser um massacre gigante conseguires concluir tudo. E depois eram todas as que eu não queria fazer. Pois. Porque eu já tinha cadeiras de... Não, mentira, já ia dizer geneira. Pronto, mas aqui a questão é, tu tiveste de pôr numa situação em que tu decides, ok, eu vou ser uma pessoa sem licenciatura. Yeah. Como é que tu tomaste essa decisão? Que peso é que tu puseste nessa balança? Eu senti, não me vai servir, não quero saber do que os outros vão pensar de mim. Isso Se eu estiver ok é o mais comigo difícil. próprio, se eu estou ok em ser alguém que só tem o secundário, eu acho que hoje em dia é mais fixe eu ter a história de fiz 3 anos e saí de lá sem acabar e tenho lá cenas por acabar. Eu acho que hoje ia me sentir menos orgulhoso se não tivesse conseguido sair quando Claro que achei sim. que fez sentido. Aliás, podia ter saído mais cedo. Até porque se Mas- tivesse acabado, se calhar, ok, então se calhar vou tentar trabalhar Yeah, na e nunca área. tínhamos vindo pelo caminho de... E como tu eras bom em programação, se calhar até ias gostar relativamente... Eu cheguei na altura, quando, olha, precisamos ganhar dinheiro, a ver trabalhos de programação e cheguei a conseguir fazer entrevistas para trabalhos de programação com o que eu já sabia, porque eu também estava a ver, até na programação já há gajos a serem empregados que não têm o curso que eu estou a tirar, que é muito mais difícil, só com, sei lá, programarem OutSystems ou aprendem tipo num fim de semana, sei lá, JavaScript ou Java ou Python, é tipo, só para dizer que eu sou engenheiro e eles não? Também não vai ser por aí, portanto, qualquer coisa, se isto correr mal, eu já sei programar e estou aí em algum lado a ganhar 1000 euros. Já tive esse feedback de clientes, sobretudo lá no Dubai, e de áreas que também vieram ou de informática ou algo muito relacionado com sistemas, em desafios mais complexos, em que é preciso mesmo criar um sistema de conteúdo para aquele negócio ou para aquela marca, mais do que criar a marca pessoal e assim. Acabamos por criar o sistema do funil associado que faz a marca pessoal fazer sentido para o negócio da pessoa. Já te recebemos o feedback de, olha, eu não quero trabalhar com mais ninguém sem ser contigo, porque tu fizeste. E ainda tivemos este feedback o ano passado, que até deu o trigger para uma conversa mais profunda com o meu pai, que foi brutal. Que foi, ainda bem que se tu não fizesse esse percurso dos 3 anos, eu provavelmente não queria trabalhar contigo. E porque fizeste, a tua forma de pensar em sistemas, e eu acho que toda a gente devia ter contacto com uma linguagem de programação e aprender a programar, e tu também tiveste isso na tua faculdade, porque ajuda-te a pensar em sistematizar a informação. E porquê é que eu estou a fazer isto? Ok, isto é uma ação que se repete, eu não consigo sistematizar isto de outra forma. Toda a gente devia passar por isso. E recebi esse feedback de quero trabalhar connosco, porque nós temos essa vertente de pensamento associada. E toda a forma como trabalhamos, tipo, ok, eu não vou dar um briefing para um vídeo, olha, vou criar um tipo de vídeo que sempre que for assim fazes desta forma. E esse pensamento já foi apreciado por clientes e deu-nos jeito em várias situações que só o aprendi, se calhar também a fazer a porcaria das equações. Aqui a questão é, tu acabaste por ter o benefício de ter estado nesse curso, Sim. com a parte negativa a ver aos olhos das outras pessoas, que é, tu fizeste esse esforço, fizeste esse caminho, mas não concluíste, não tens aqui a medalha. No momento em que eu saí, as pessoas pareceu que eu valorizam falhei, muito a medalha, se calhar. exato. E depois, passado um momento, foi, olha, falhou, mas já conseguiu que valesse a pena. A visão que eu tenho neste momento é, valeu super a pena tudo. Porque com distância suficiente, tudo aquilo que eu aprendi eu uso hoje, e o sair ou entrar da faculdade é simplesmente a percepção das E se pessoas. calhar Porque a verdade também o que a interessa força- hoje é as skills que eu adquiri. E se calhar também a força que tu tiveste de ter de isto vai ter que funcionar, Yeah, porque eu não isso. tenho plano B, Sobretudo isso. fez-te com que isto tivesse mesmo que funcionar, não é? Yeah. Eu tenho cadernos Porque às e vezes cadernos as pessoas, de se calhar, journaling dessa altura que dizem mesmo isso. Era fixe um vídeo, tipo, abrir esses cadernos de journaling dessa altura e perceber como é que eu sentia, porque eu tenho isso. eu acho que nós filmamos poucas fases da nossa vida a nível de Eu negócio. gostava de documentar mais. Hoje estamos aqui, esta é a situação. Eu acho que vem da incerteza de como eu era, na minha cabeça era completamente impossível chegarmos à fase seguinte e neste momento parece-nos impossível chegar à seguinte e sempre foi assim. Temos amigos que dizem, eu sempre soube que eu ia ser milionário, eu sempre soube que ia ter sucesso a fazer o que é que seja e começam logo a documentar a jornada. Eu nunca soube. Eu tenho ido a descobrir passinho a passinho, tenho descoberto passinho a passinho que é possível o próximo passo. Estamos sempre a descobrir novas limitações e tipo, porque é que é esta crença que me está a limitar? Porque é que eu acredito nisto? Só que nós não sabemos aquilo que não sabemos sobre nós. Então temos vindo a descobrir isso. Por um lado, eu acho que é bom focar-nos na resolução das coisas e, ok, agora estamos neste momento, o que é que podemos fazer para passar para a próxima? Mas por outro lado, às vezes estamos a resolver problemas pequenos. Sim, era bom ter a recordação, só que nós como é tipo, olha, se isto der merda, não preciso desta imagem deste momento para nada. Tipo, no Dubai, dormimos num carro.
nos primeiros meses que lá fomos. Dubai é brutal, vocês lá de certeza ganham imenso dinheiro. No primeiro mês e meio tivemos de dormir num carro. Não um mês e meio, só foi uma noite. Mas porque o dinheiro esgotou e precisávamos de Não foi poupar. isso, nós estávamos nessa situação em que nós fomos abrir o mercado do Dubai e nós já tínhamos ido lá fazer um trabalho, mas nós fomos, ok, vamos ver o que é que conseguimos daqui. Já tínhamos feito um que outro trabalho e nós sentimos, ok, naquela noite estava os preços, eu não sei se era tipo 400, 500 euros, eu não me lembro, era algo deste género, não era? Não, era mais, era 1000. É tipo 800 mil euros por mês. Eu não sei. Eu lembro-me que tipo 4 nós mil acabámos uma produção, fomos para um café trabalhar, tínhamos coisas para entregar, portanto já era tipo 1 e tal da manhã, 2. E nós fomos à volta do café, lembras-te aquele? Do Cana Café? Sim, nós fomos à volta do café, ok, vamos agora passar por aqui, escolher um hotel para ficarmos. Tudo bem que em dirhams em vezes 4, portanto, eu já não me lembro. Era 3.800, 4.000 dirhams. Pronto, eu não sei o que é que aconteceu naquela noite, não sei o que é que aconteceu. Havia muitos que estavam cheios e os esgotados, e os que tinham disponibilidade estavam a valores completamente impossíveis. E eu pensei, não é que nós não tivéssemos esse dinheiro, nós tínhamos esse dinheiro. O que eu pensava era, como é que... Não, nós tínhamos. Eu pensei, eu não me sinto bem a dar este valor por noite, tipo nós estamos a retirar, ou seja, tu conseguias, a questão é, não nos estamos a sentir... Mas nós tínhamos reserva para a noite seguinte. Não, porque depois quem marcou o... Pois conseguimos, ok. Não tínhamos, não tínhamos, mas para aquela noite precisávamos. Faltava uma semana até irmos embora. Estávamos a testar e bem, várias zonas do Dubai para perceber onde é que gostávamos de viver e como é que a coisa funcionava. Então tínhamos marcado 2 semanas no primeiro. Nós temos lá o mês inteiro. Sim, marcámos 2 semanas num sítio, uma semana no outro, uma semana no outro. E a última foi tipo, olha, os preços subiram tanto que nós não conseguimos marcar semana nenhuma. Foi 2 semanas, depois ficámos mais uma semana. E foi a junção entre essa última semana. Foi nesse momento. E o que é que aconteceu? Essa noite nós não estávamos a conseguir marcar para nada. Dos Airbnbs não estávamos a conseguir marcar nada que fosse um preço interessante. Sim, e os hotéis estavam cheios. E então nós fomos aos hotéis e estava um valor completamente absurdo. E nós pensámos, eu não vou dar este valor por noite. Primeiro porque não fazia qualquer sentido. E depois porque nós tínhamos uma produção tipo no dia a seguir, tipo às 9 da manhã. Então nós já era tardíssimo, nós pensámos, ok, não faz sentido estarmos a comer a pouca margem que nós tínhamos naquele momento, e eu acho que aguentarmos isso e tomarmos essa decisão. A coisa de fora parecia, uau, vida glamourosa, mudaram-se para o Dubai. É tipo, primeiro, eu acho que é importante também falar sobre estes pontos, porque toda a gente, sobretudo até no Dubai, toda a gente mostra, parece que é tudo sempre um sucesso, é super fácil, toda a gente que vai para lá. Não, e tu tens uma... sim, eu para ganhar muito dinheiro basta ir para o Dubai. Aí lá tem uma grande vida, eles estão bem. Tipo, e mesmo na família havia essa percepção, nós também não temos que estar a dar justificações a ninguém, mas a verdade é, não foi fácil. Eu acho que nesse momento nós sentimos, ok, isto tem mesmo que funcionar, e acho que isso é outra vez, nós... Mas podíamos ter documentado, simplesmente... tipo, estávamos no carro a dormir, Sim. Podia ter tirado uma foto a dormir, e não tirei porque fiquei tipo, fuck, isto é um momento de merda. A verdade, isto é um momento de merda, não me apetece tirar uma foto neste momento, porque não tenho zero. Mas imagina, eu sinto que nós não temos problemas em falar sobre... Não tenho problemas em falar, difíceis. Mas no momento em que estás a passar pela merda, e eu estou tipo, não temos esse problema, felizmente, e já te agradeci imenso por isso. O discurso no casamento foi muito à volta disso, de te agradecer por me acompanhar nesses momentos, mas na verdade eu enquanto homem estou-me a sentir envergonhado de ter que pôr naquela situação e não poder simplesmente, tipo, é quanto? É 1.000 euros? É 2.000 euros que é preciso esta noite? Tipo, bora. Se eu puder não me lembrar daquele momento, top, mas se calhar agora, obviamente, que já estamos do outro lado, é tipo, foi bué da fixe, foi mesmo difícil, tipo, isto não é para todos. Tipo, ok, mas na altura está mesmo a ser difícil. E quando é difícil tu não estás a pensar em, deixa-me documentar a merda. Se depois vai dar, é tipo, estás a gastar o que tens numa oportunidade, será que vai valer a pena? Será que vai resultar? E depois, uns já meses estávamos depois... na perspectiva de, não, eu vou fazer valer a pena e vou fazer resultar. E isto foi em fevereiro de 2025, ou seja, não passou assim tanto tempo. E nós ainda em 2025 fizemos o nosso primeiro voo na Emirates em business, que é completamente demos a volta. Porquê? Porque nós arriscamos, e eu acho que é importante, e ainda no outro dia estávamos a falar sobre isto no carro, que é, isso é muito difícil, as pessoas não podem arriscar de forma louca, mas também, se não arriscarmos, também não corremos o risco de conseguir, não é? O que estás a dizer é, nós pomos-nos demasiadas vezes em situações demasiadas vezes em situações... Temos que conseguir. Temos que conseguir. Tipo, com o casamento foi o tipo de Muitas casamento das vezes eu sinto que o nosso principal diferencial como pessoas é nós pomos-nos em situações difíceis porque nós decidimos. E às vezes as pessoas dizem, mas vocês é que se quiseram pôr nessa situação. Sim,
Nós não sabíamos, quando começámos a organizar o nosso casamento, como é que nós íamos pagar o nosso casamento. Porque tudo aquilo que decidíamos e que víamos era tipo valores astronómicos, E depois tu também uns atrás dos outros. Não estavas ok em cortar em nada. Eu não estava ok em cortar em nada, mas também Pelo foi assim. contrário. Eu tinha uma imagem muito clara do que eu queria para o nosso casamento. E isso também foi logo a primeira coisa que foi. Tu pediste-me em casamento em 2023, eu disse logo sim, mas vamos casar no verão de 2025. Isso deu-nos 2 tempo. anos. Um ano e meio. Decidimos que ia ser... Sim, está bem. Um ano e meio, porque pediste-me em julho. Então não é 1 ano e meio, é 1 ano e 3. É quase, sim, é verdade. Pronto, só que a preparação do casamento, nós começámos... Não tenho licenciatura. Mas eu comecei a preparar, nós começámos a preparar o nosso casamento no início de 2025, portanto nós tivemos o ano todo a preparar o casamento. Pronto, tu tinhas uma ideia muito fixa daquilo que tu querias que o casamento fosse, eu tinha uma ideia muito fixa daquilo que eu queria que o orçamento do casamento fosse. Que estava completamente ajustado no Pois, início. mas tu disseste-me que estava ajustado no início. Tínhamos que começar por algum lado. Pois, está bem. Mas aqui a questão é, nós propusemos-nos a fazer as coisas necessárias para conseguir pagar o nosso casamento e é isso que nós fazemos na nossa vida. Sim. Nós temos este objetivo e às vezes eu acho que é preciso ambição, mas também é preciso pôr esforço nas coisas. E também já estamos a aprender que não é só pôr esforço desmedido, porque às vezes também fazemos coisas que não devíamos fazer e... Eu acho que podemos deixar a questão do casamento para outra questão. Não sei se as pessoas querem saber disso. Se quiserem, digam-nos. Sim, nós temos muitos temas para falar. Sim, ela foi difícil de convencer a vir aqui, mas agora fala... Não, eu adoro falar. Pois, já percebemos. Já toda a gente Eu já te tinha percebeu. dito, eu já te tinha dito Então, o que eu Simba já aceitava. percebeu. Olha, o Simba adormeceu. Eu não sabia era que eu ia estar aqui assim. Eu acho que ficamos por aqui hoje. Já foi uma conversa que deu para nos darmos a conhecer. Deu para responder a muitas perguntas que normalmente nos fazem. Deu para que quem já acompanha o meu trabalho perceba que não é o meu trabalho só, é o nosso trabalho e qual é o papel da Raquel na empresa, a importância que ela tem. Mas se houver mais perguntas e fizer sentido continuarmos a ter este tipo de conversas e isto transformar-se em algum tipo de podcast, digam-nos. Se não fizer também, top. Normalmente não vão me dizer. Ela simplesmente não dá feedback nenhum e isto morre aqui. Mas pronto. Simba, gostaste? Eu acho que ele dormiu muito bem. David, gostaste? David diz que sim. Alguma coisa a dizer? Últimas palavras. Não há. Gostei de falar contigo. Gostaste? Ainda bem. Gostei. Que bom sinal. Pronto, ficamos por aqui. Tchau.